Oi, gente! Eu sou a professora Franciele e nesse vídeo você vai aprender como que a redação do Enem é corrigida. Roda a vinheta! Pessoal, então, a prova do Enem tem um valor de 1000 pontos. Uma coisa que eu quero que você entenda é que esses 1000 pontos, eles são divididos em 5 competências. Cada competência dessas tem o valor de 200 pontos, tá bom? Então, você vai ser corrigido, digamos assim, por partes, né? Então, 5 competências, cada uma com valor de 200 pontos. Como que o corretor vai penalizar você? É o seguinte, ele vai pensar que você já tem os 1000 pontos, então ele vai te dar lá 1000. E a partir disso, ele irá descontar a sua nota de 40 em 40, tá bom? Então você tira lá 1000, aí você teve uma penalidade. 960, 920, 880 e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Gente, essa é a tabela de correção do Enem. Eu dei uma simplificada nela e adaptei aqui para o formato do YouTube, tá bom? Então, a tabela, como a prof falou para vocês, tem 5 competências: C1, 2, 3, 4 e 5. O que você vai ser avaliado na C1? A C1, gente, ela refere-se à escrita formal da língua portuguesa. Então, você precisa saber, digamos assim, a norma padrão. O que isso quer dizer no final das contas? Que você não deve utilizar gírias, ok? Linguagem informal, então abreviação de palavras, palavras muito informais, como por exemplo coisa, né? Evitar esses tipos de vocábulos que são muito comuns da fala ou que são muito informais, tá bom? Ela vai avaliar a sua ortografia, se você tem um bom desenvolvimento de acentuação, as letras maiúsculas, você sabe onde empregar as letras maiúsculas, em quais casos letras maiúsculas devem ser utilizadas, a questão da crase, que é um medo muito grande de todos os alunos, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre crase para redação daqui a um tempo para vocês, se vocês comentarem muito. A separação silábica também, todos esses aspectos serão considerados na tua competência 1. Beleza, gente? Ali não vai ser avaliado argumentação, coesão, coerência, nada disso. Se o seu texto tiver totalmente de acordo com a norma padrão, você tirará nota máxima na competência 1, tá bom? Que é 200 pontos, beleza? A competência 2, pessoal, essa aqui parece muito simples, muito óbvia, mas é onde muitas pessoas acabam se perdendo, tá? Então, é a questão da compreensão da proposta, é você entender sobre o que você vai falar, quer dizer, o tema, e também entender o gênero dissertativo argumentativo. O que é esse gênero? O gênero, gente, ele é um modelo de texto, é como que o texto vai se apresentar estruturalmente. Quer dizer, como é que eu sei que um gênero é dissertativo e não é uma carta, por exemplo? Beleza? Como que eu sei que é um texto dissertativo, argumentativo e não é uma poesia? Por conta da sua estrutura. Então, na C2, gente, você precisa respeitar, além do tema, a estrutura dissertativa e argumentativa, pessoal, tá bom? Introdução, desenvolvimento, conclusão, todas essas características que acabam compondo um texto dissertativo, argumentativo. Outra questão fundamental na C2, compreensão do tema. Gente, são todas as palavras do tema, tá bom? Se o tema, por exemplo, é desafios ao combate da fome no Brasil, é desafios ao combate, gente. Não é só as causas, né, que propiciam a fome. São os desafios enfrentados no combate. Então, é isso que às vezes acaba pegando, né? O aluno pega uma palavra-chave do tema e ele fala só sobre ela. E aí ele acaba fazendo uma coisa que a gente chama de tangenciar o tema, que é quando você tem o tema e passa do ladinho dele, né? E não refere-se a ele, tá bom? Beleza, pessoal? Então, a C2 é uma competência que você tem que prestar muita atenção e dificilmente tira 200, né? Porque tem que estar muito redondinho, adequado ao tema, adequado ao gênero. Tá? Competência que eu mais gosto, competência de estrutura, pessoal. Aqui você vai selecionar e organizar os seus argumentos. O corretor quer ver isso em defesa da sua tese. No texto dissertativo argumentativo, uma das características é você ter uma tese bem formada, um posicionamento. E a C3 se refere
a organização desses argumentos, se você não está perdido, se são argumentos pertinentes, tá bom? A C3 também dá um pouco de trabalho, mas se você organizar bem direitinho, dá tudo certo, tá bom? Essa competência 3 também vai cobrar de você um projeto de texto. O que é isso? Quando você faz um rascunho e as informações do seu texto ficam organizadas, fica muito claro para o corretor quando você for passar na folha definitiva. Por quê? Ele percebe a organização, que está tudo articuladinho ali, a questão da argumentação, com o que você disse na introdução. Então, por isso que é fundamental fazer um projeto de texto, galera, ok? A C4, gente, a C4 também é fundamental. É a questão da coesão, gente. Realmente utilizar os operadores argumentativos, os conectivos, né? Sempre dessa forma, desse modo, nesse sentido. Todos os conectivos, eles fazem com que o seu texto fique bem amarrado. Imagine que o seu texto, pessoal, é uma colcha de retalhos, você precisa costurá-lo para que ele não fique deslocado, informações soltas, beleza? A C4 ela vai cobrar de você, gente, essa questão da coesão mesmo, da conexão do texto entre os parágrafos, entre as linhas, beleza? Entre as ideias. Para isso, você precisa ter uma lista de operadores argumentativos, de coesão, ok? Dos chamados conectivos. Conectivo de introdução, conectivo ali de adição, de oposição, ok? Beleza, gente? Preste muita atenção na C4. E agora chegamos na temida, que não entendo por que é tão temida, porque realmente é algo que tem um passo a passo para ser seguido, que é a competência 5, a tua proposta de intervenção. O que essa proposta vai exigir de você, gente? Claro que a gente sabe que não tem como solucionar as problemáticas aí da noite para o dia. A gente vai buscar sempre amenizar o problema que foi apresentado, tá bom? Então, a C5, ela se refere a essa proposta de intervenção, tá bom? Essa proposta, ela precisa ter os agentes, que é quem que vai fazer a ação? É um órgão público, o ministério? É o poder judiciário, legislativo, executivo? É a iniciativa privada? É a sociedade? É a mídia? É a família? Você tem que definir quem será esse agente, ok? As ações, galera, as ações que serão feitas. O que a sociedade, a família, o Estado, ministérios, a iniciativa privada vai fazer efetivamente para combater a problemática, ok? E aí o detalhamento, que é como que esse agente vai praticar essa ação. Beleza, pessoal? Então, aí cabe muito utilizar os ministérios, saber a função de cada um, as secretarias públicas, né? De segurança, de esporte, a questão da sociedade, da família, da comunidade, como que eles podem auxiliar para que essa problemática seja amenizada. Beleza, pessoal? Então, essas são as 5 competências que serão avaliadas quando o corretor pegar a sua prova de redação do Enem para avaliar, para te dar uma nota. Essas foram aí as competências apresentadas pelo Enem. Você tem que pensar em cada uma delas quando você estiver desenvolvendo o seu texto. E para isso, gente, é fundamental o planejamento, um projeto de texto, um método, não sair escrevendo qualquer coisa. Precisa ter realmente ali um projeto de introdução, de desenvolvimento, de conclusão. Ok, galera? Gostaram desse vídeo? Querem que eu traga mais vídeos falando sobre cada uma das competências especificamente, dando estratégias? Curte, comenta e se inscreve aqui no canal. Se você quiser ter aula comigo, o meu site está aqui na descrição, Prof. Fria Site. E até a próxima! Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!